Olá, pessoas curiosas. Eu sou o Patrício e hoje iremos conhecer os famosos pesadelos urbanos. Sempre sonhamos com um futuro cheio de cidades modernas, não é verdade? Mas parece que acabamos criando verdadeiras prisões de concreto. Nesta compilação, você verá o problemão que a superpopulação e o crescimento rápido demais das cidades podem causar. Seja bem-vindo ao Pesadelo Urbano. A State Tower é um dos prédios mais altos de Bangkok. Tem 247 metros de altura e 68 andares. Numa época em que as cidades não têm para onde crescer, a não ser para cima, esses gigantes estão virando o normal. Mas o que será que tem por trás dessas paredes de vidro? Com cada vez mais gente morando junto e menos espaço, milhões de pessoas já vivem em torres de concreto, perdendo o contato com o chão. Até onde será que as cidades vão crescer antes que os arranha-céus sejam o único lugar que a gente pode chamar de casa? Esta casa aqui fica no telhado de um prédio bem alto em Suzhou, uma cidade na província de Hunan, na China. Essa ideia de uma casa em cima de outra casa é uma solução criativa para a falta de espaço nas grandes cidades chinesas, onde tem tanta gente que as construções precisam ser bem juntinhas. Com a população do mundo aumentando em 75 milhões de pessoas por ano, até os arranha-céus podem ficar sem espaço até 2050. O Rio de Janeiro é, sem dúvida, uma cidade de contrastes. Prédios chiques ficam lado a lado com favelas. E não são favelas comuns. Muitas vezes, o governo não tem muito controle por ali. Por causa disso, é normal ver construções irregulares, casas feitas de qualquer jeito, muita gente morando junto, violência alta e até falta de saneamento básico. O Vidigal é considerado um lugar relativamente seguro, até para os turistas conhecerem. Mas é bom não dar bobeira. Brigas entre facções locais e traficantes acontecem diariamente. Fique de olho nas suas coisas, ou melhor ainda, deixe tudo no hotel. A maior favela do Rio, a Rocinha, fica na zona sul da cidade, entre os bairros de São Conrado e Gávea. A maioria das casas é de tijolos, mas foram construídas na correria, sem licença da prefeitura. As ruas são estreitas e cheias de curvas, e o transporte mais comum são os mototáxis e lotações. Oficialmente moram umas 70 mil pessoas lá, mas tem gente que acha que pode ter até 150 mil. Resolver problemas como falta de estrutura e gente demais morando junto muitas vezes pede ideias diferentes. Em Chongqing, na China, tem um trem que passa bem no meio de um prédio de apartamentos. A estação fica entre o sexto e o oitavo andar de um prédio de 19 andares. Eles usaram uma tecnologia bem moderna para abafar o barulho, e assim o prédio continua sendo um lugar para morar. O rio Citarum, na Indonésia, tem 300 quilômetros de extensão e atravessa a ilha de Java, fornecendo água para mais de 25 milhões de pessoas. Só que, em vez de ser uma fonte de vida, ele virou um esgoto tóxico, cheio de lixo industrial, sujeira e metais pesados. Mais de 2.000 fábricas jogam produtos químicos sem tratamento, como mercúrio, chumbo, cádmio e cromo, direto nas águas do rio. Quem vai defender as pessoas que vivem nas margens dele? Em 2010, um engarrafamento gigante de uns 100 quilômetros apareceu na rodovia G-110, que liga Pequim ao Tibete, bem perto de Ulansabê, na China, e prendeu as pessoas por vários dias. O trânsito parou por causa de obras na estrada. Muito movimento por causa de um feriado e carros quebrados. Muita gente ficou presa sem comida nem água por horas. Esse é um bom exemplo de como o crescimento rápido pode acabar com os sistemas de transporte. Dizem por aí que em Amsterdã tem entre 880 mil e 1 milhão de bicicletas, o que é 20% a mais do que o número de pessoas que moram lá. A cidade também tem 165 canais. Então, o que vocês estão vendo agora é um trabalho normal para os funcionários da cidade: pescar bicicletas de dentro dos canais. Todo ano, umas 15 mil bicicletas são tiradas dos canais de Amsterdã. Com os preços dos imóveis nas alturas, os microapartamentos acabam sendo a única saída para muita gente, principalmente famílias com pouca grana ou estudantes.
Já é um alívio quando tem pelo menos uma janela no cômodo, porque tem gente que precisa morar em apenas 7 metros quadrados sem nenhuma luz do sol. Em vez de virar um símbolo de sucesso e modernidade, o Burj Al Babas, na Turquia, se tornou um exemplo triste de um projeto de cidade que deu errado e até ganhou o apelido de Cidade Fantasma. Por causa da crise econômica e da inflação, faltou dinheiro para o projeto e algumas casas nem foram terminadas. As mansões não atraíram compradores, porque os preços eram altos demais, sem noção. As favelas em Caracas, capital da Venezuela, não param de crescer, junto com o aumento da pobreza e da violência. Gente do país inteiro, e até de países vizinhos, vai para a capital procurar emprego. Tentando achar um lugar para morar, acabam se instalando em bairros superlotados, construídos sem permissão, onde falta tudo: água, luz e outros serviços básicos. Nos últimos anos, a poluição do ar em Lahore, a segunda maior cidade do Paquistão, chegou a níveis perigosos, principalmente no inverno. Os moradores são obrigados a usar máscaras e ficar em casa quando a fumaça tóxica está muito forte. Quando a gente começou a criar mais indústrias e inventou os motores que queimam combustível, será que a gente imaginava que um dia ia enfrentar um desastre ambiental tão grande que para alguns já virou realidade? Isso aqui é mais do que um simples cruzamento. É um símbolo da cultura da cidade e do ritmo agitado da vida em Tóquio. Todo dia, milhares de pessoas atravessam o cruzamento de Shibuya, um lugar super movimentado, cheio de lojas de moda, cafés, restaurantes e baladas. Mesmo com tanta gente passando, os japoneses respeitam as leis de trânsito e conseguem manter a ordem mesmo num lugar tão caótico. Este conjunto de prédios em São Petersburgo, na Rússia, foi feito para 18 mil pessoas e virou um exemplo clássico de como as cidades gigantes crescem, com todos aqueles problemas de gente demais morando junto. São 35 entradas, 25 andares e 3.708 apartamentos. E claro, todo mundo quer ter uma lojinha por perto, estacionar o carro bem na porta ou pegar o ônibus no ponto mais próximo para ir trabalhar. As enchentes de 2022 em Durban, na África do Sul, atrapalharam a coleta de lixo porque os caminhões não conseguiam chegar nas lixeiras com as ruas alagadas. Resultado: 8 mil contêineres transbordaram e parte do lixo foi parar na água. O lixo se acumulou pela cidade toda, aumentando o risco de doenças. Além da poluição do ar, coisas como muitas construções juntas, asfalto, concreto, carros e fábricas também fazem a temperatura subir. É o tal do efeito de ilha de calor urbana. Um problema que quase toda cidade grande enfrenta. Quando a temperatura aumenta, o sistema de energia fica sobrecarregado, principalmente porque todo mundo liga o ar-condicionado e outros aparelhos para se refrescar. E o risco de ter insolação e outras doenças por causa do calor também aumenta. A greve dos lixeiros na Bethnal Green Road, em Londres, em 2023, foi porque eles não estavam satisfeitos com as condições de trabalho. Com isso, a coleta de lixo atrasou e a rua ficou super poluída. Imagina só o tanto de lixo que juntou. A cidade virou um lixão de verdade em poucas semanas. No final, as lojas e comércios da rua tiveram que dar um jeito e limpar tudo. Tem uma cidade na China chamada Tianducheng, que é uma cópia idêntica de Paris. Ela atrai turistas, mas quase ninguém mora lá de verdade. Então, o clima não tem nada a ver com a capital francesa. É muito esquisito. Eles fizeram essa cidade para parecer Paris. Ah, talvez eu esteja em Paris. Ou talvez não. Desde quando Paris começou a colocar letras chinesas por aí? Uma cidade inteira dentro de um único prédio. Sim, um lugar assim existe de verdade. Quase todos os 200 moradores de Whittier, no Alasca, vivem num prédio de 14 andares que foi construído em 1956 para ser um quartel do exército. E o mais incrível é que eles quase nunca precisam sair de lá. As Baggett Towers têm tudo o que eles precisam: delegacia, posto de saúde, igreja e até lavanderia. Esse deve ser o exemplo mais radical de planejamento urbano super compacto.
Algumas cidades no Vietnã, principalmente Ho Chi Minh, estão crescendo muito rápido. Ruas apertadas, pouca fiscalização e leis de trânsito fracas criam um trânsito enorme e o pessoal fica preso por horas. Não era bem isso que a gente imaginava quando inventaram os carros e as motos. Só para terem uma ideia, em 2023, mais de 75 mil pessoas não tinham onde morar no condado de Los Angeles. Fica cada vez mais complicado ignorar essa situação no país. Não é só por causa das barracas e do lixo que a gente vê nas ruas, mas também porque a violência nessas áreas está aumentando. E o pior é que isso não acontece só lá. Outras cidades americanas estão passando pelo mesmo problema. Essa diferença cada vez maior entre quem tem muito dinheiro e quem não tem quase nada só piora o clima entre as pessoas e atrapalha muito o desenvolvimento das cidades. Com isso, o governo gasta cada vez mais com ajuda social. Mas os programas para ajudar as pessoas a voltarem para o mercado de trabalho nem sempre conseguem criar mais empregos. Em 2019, Delhi, a capital da Índia, foi várias vezes considerada a cidade mais poluída do mundo. Boa parte dessa sujeira toda vem dos estados vizinhos. O governo pede para as pessoas ficarem em casa. Carros e caminhões a diesel não podem entrar na capital. As construções foram paradas em alguns lugares. A fumaça de um monte de carros e motos, lixo queimado a céu aberto e a poluição das fábricas dentro da cidade, tudo isso junto deixa o ar impossível de respirar e faz muito mal para a saúde de quem mora lá. O primeiro-ministro Narendra Modi disse que a Índia vai parar de emitir gases do efeito estufa daqui a 2 décadas. Mas, por enquanto, tudo isso contribui para uma qualidade do ar insuportável, representando um sério risco à saúde dos seus moradores. Em Bangladesh, não tem muitas linhas de trem para levar tanta gente, principalmente no interior, onde o trem é o meio de transporte mais barato de viajar. Muita gente senta, fica em pé e até dorme em cima dos vagões, mesmo sabendo que é perigoso. Chamado de edifício monstro pelo seu tamanho gigante e formato esquisito, este é o maior conjunto de apartamentos de Hong Kong, onde moram mais de 10 mil pessoas. Cada um dos seus 5 blocos é lotado de apartamentos minúsculos. São 2.243 no total. Tem gente que até tem medo de se perder lá dentro, porque parece que sair daqueles corredores apertados levaria uma eternidade. A cidade está sofrendo com gente demais e falta de espaço. É por isso que casas assim acabam virando o lar de quem ganha menos e precisa viver em lugares apertadinhos, de só 5 a 7 metros quadrados. Mas o que a gente vai fazer quando nem esses espacinhos existirem mais? Afinal, essa moda de diminuir o espaço de cada um para caber mais apartamentos está se espalhando por outros lugares também, até mesmo aqui no Brasil. Mumbai, na Índia. Dharavi, a maior favela do mundo, é o lar de quase 1 milhão de pessoas vivendo em apenas 2,1 quilômetros quadrados. Os moradores enfrentam uma pobreza extrema, sem sistema de esgoto. Um único banheiro funcionando serve para cerca de 1.000 pessoas, e o acesso à água é difícil. Apesar de todas essas dificuldades, eles conseguem se virar produzindo cerâmica ou costurando, para manterem uma pequena renda mensal. Lugares como este, cheios de carros de luxo abandonados, não são tão raros assim lá nos Emirados Árabes Unidos. Estas imagens são do maior deles, que fica no Emirado de Sharjah. Carros como Rolls-Royces, Mercedes-Benz, Lamborghinis, Ferraris, Bentleys e muitos outros, todos largados nos estacionamentos, deixados para trás pelos seus donos. Alguns donos tiveram que sair correndo do país por causa de dívidas ou impostos atrasados. E aí, largaram os carros. Outros simplesmente acham que um carro perde o valor depois de uma batida e preferem se livrar dele. O que vocês pensam sobre um desperdício desses? O que começou como uma grande ideia para ajudar o meio ambiente virou montanhas de metal enferrujado e um desastre ecológico. Os cemitérios de bicicletas da China são um retrato bem claro do exagero na produção e do fracasso do sistema de compartilhamento de bicicletas. As empresas gastaram bilhões de dólares fabricando centenas de milhares de bicicletas, mas quase ninguém quis usar.
Resultado: as cidades ficaram lotadas de bicicletas abandonadas e não tinha onde estacionar. O próprio governo chinês admitiu que esses lixões de bicicletas, com umas 100 mil bikes cada, servem de aviso para quem quer abrir uma empresa de tecnologia. As autoridades recolheram milhares de bicicletas estacionadas em lugar proibido, enquanto as empresas que faliram simplesmente jogaram o que sobrou em terrenos baldios para não gastar com o descarte correto. Ghazipur, que também chamam de o Monte Everest de lixo, é um lixão gigante na capital da Índia que ocupa um espaço maior que 40 campos de futebol. A montanha de lixo já passou dos 70 metros de altura e continua crescendo uns 10 metros todo ano. Todo dia, cerca de 2.000 toneladas de lixo de Nova Delhi inteira são jogadas lá. E como a cidade não para de crescer, a tendência é o problema só piorar. Esse lixão é, sem dúvida, o maior pepino que a Índia tem para resolver quando o assunto é lixo. Em algumas estações de metrô do Japão, passam milhões de pessoas todos os dias. Na hora do rush, quando os trens estão super lotados, tem gente que mal consegue entrar. É por isso que em cidades grandes como Tóquio e Osaka, tem uns funcionários especiais, os Oshiya, que são tipo uns empurradores. Eles ajudam o pessoal a se espremer para dentro dos trens lotados. Imagina só, os passageiros ficam tão apertados que nem dá para falar em espaço pessoal. Para milhões de pessoas que moram lá, isso é o dia a dia. E com certeza isso mexe com o estresse e a saúde mental de todo mundo. Apesar de todos os problemas que o crescimento das cidades traz, a gente continua tentando achar jeitos de deixar as cidades mais verdes. Em 2014, Milão apresentou a Floresta Vertical, um conjunto de apartamentos formado por duas torres, uma de 110 e outra de 76 metros de altura, com 900 árvores, 5.000 arbustos e 11.000 plantas nos terraços. Mesmo que seja só uma tentativa pequena de diminuir o estrago que o nosso jeito de viver moderno causa no meio ambiente, ideias como essa estão ficando cada vez mais importantes, já que as cidades não param de crescer. Lagos, que é a maior cidade da Nigéria, é famosa pelos seus congestionamentos terríveis, daqueles que deixam os carros parados por horas. Uma viagem que deveria ser rápida, de uns 10 quilômetros, pode demorar de 2 a 5 horas. Com mais de 20 milhões de pessoas morando lá, não é surpresa que a estrutura da cidade não aguente. Para tentar melhorar o trânsito, eles até começaram a pensar em usar barcos para transportar as pessoas. Eles chegaram a construir um bairro inteiro em cima da água. As casas são todas em palafitas e o único jeito de ir de um lugar para outro é de barco. Esse lugar é Makoko. O pessoal de lá joga o lixo direto na água e depois usa essa mesma água para as coisas de casa, porque não tem esgoto. E para piorar, o governo nem reconhece Makoko como um bairro oficial, ou seja, não existe nenhum plano para melhorar a vida por lá. É difícil até de imaginar como tanta gente consegue viver num lugar sem nenhuma higiene. Lá no Cairo, no Egito, perto das colinas de Mokattam, fica um lugar chamado Manshiyat Nasser, mais conhecido como a Cidade do Lixo. A vida nesse bairro gira totalmente em torno de reciclar lixo, e tem lixo espalhado por todo canto. A maioria das famílias trabalha com lixo há muitas gerações. Todo dia, umas 9.000 toneladas de lixo da cidade inteira do Cairo chegam lá e são separadas na mão. Como não tem saneamento básico, água encanada nem esgoto, o lugar vira um foco de doenças. Gostou desse vídeo? Então deixe seu comentário para sabermos o que você achou. Curta, compartilhe e se inscreva no Origem Curiosa. Eu sou Patrício Rangel e te aguardo no próximo vídeo.